Antes do Bruno Andrade contar para a gente sobre possível concorrência pelo jogador, PVC, queria que você atualizasse sobre a situação do Arthur e do Palmeiras, que a gente vem falando desde a semana passada aqui no De Primeira. O Palmeiras não sobe a proposta de 8 milhões de euros, mas a proposta é discute-se a porcentagem. Em princípio, o Palmeiras devolveria 10% para o Bragantino, porque o Palmeiras tem 10% do contrato do Arthur, e o Bragantino ficaria com 10% do novo contrato do Arthur, o Palmeiras com 90%. E o Palmeiras pagaria 8 milhões de euros. Na sexta-feira, quando a gente fez a última conta, né, quando se falou em 144 milhões de reais, isso dava 7,6 de euros. A informação é que o Palmeiras bate nos 8 milhões de euros, mas não sobe dos 8 milhões de euros e entrega 10% para o Bragantino. Acontece que o Bragantino não acredita em venda futura. Então, não adianta nada o Bragantino, na opinião do Bragantino. O Bragantino entende que não adianta nada ele ter 10% se não vai ter uma venda depois. Ele vai ficar com 10% de nada, porque o Arthur iria para o Palmeiras para passar um longo período da carreira como o Dudu no Palmeiras, um longo período do Arthur no Palmeiras. Então, 10% sobre uma venda futura que não haverá, o Bragantino entende que tem que ser por 100%. E o Bragantino gostaria de ter, o Bragantino continua falando em 10 milhões de euros. Se bater 10 milhões de euros, vende. Menos do que isso, não vende. Então, fica na mesma questão que o Palmeiras tinha com o Richard Rios, essa negociação mais dura do lado palmeirense, sendo que a diferença financeira não parece tão grande assim. Agora, o Palmeiras está apostando que o Bragantino precisa fazer o negócio e que o Guarani precisa fazer o negócio. E o Andrade, a gente estava conversando aqui no nosso grupo, que para você explica é importante, porque é uma contratação do ponto de vista do Palmeiras visando rendimento esportivo, quer usar o jogador em campo, não está pensando lá na frente uma venda futura, porque ele já tem 25 anos, quer aproveitá-lo o máximo possível. Então faz sentido esse raciocínio do ponto de vista do Red Bull Bragantino. Mas não é só o Palmeiras que está interessado no Arthur, tem outros clubes de olho nele também. E até para reforçar essa história que o PVC explica, e muito bem detalhada, e muitas pessoas com quem eu converso próximas ao Arthur, próximas ao Palmeiras, a República Argentina, citam o Dudu. O Palmeiras, quando vai buscar o Dudu, já pensava no Dudu como rendimento esportivo e não financeiro. Até depois chegou a negociá-lo por empréstimo, depois não ficou, mas enfim, o Palmeiras, quando contratou o Dudu e deu o tal chapéu no Corinthians, o tal chapéu no São Paulo, queria rendimento esportivo. E o Dudu, acho que nos últimos anos, foi o jogador que mais deu rendimento esportivo. Financeiro, então, esportivo deu. Ganhou praticamente tudo aquilo que disputou com a camisa do Palmeiras. Um jogador que chegou também, basicamente, nessa idade que hoje tem o Arthur. Sobre ainda o Arthur, o que me chegou mais cedo é que o Palmeiras continuou em cima, evidentemente. Para já não avançou nada, não fez uma nova oferta. O Palmeiras já tem o conhecimento de que existem pelo menos mais 2 interessados na contratação do Arthur. 2 clubes de fora. Um já é um velho conhecido, o Al Rayyan, que no começo do ano fez uma proposta pelo Arthur. Não só o Arthur não quis, mas o Red Bull Bragantino não se mostrou muito interessado naquele momento, mas é bem verdade que o negócio só não foi para frente porque o próprio Arthur queria o futebol europeu, tinha essa ambição e recusou o futebol do Qatar. Então o Al Rayyan continua interessado e está nível ao mais uma proposta, e também a informação do Fenerbahçe. Independentemente ou não da permanência do Jorge Jesus, eu continuo reforçando aqui que o Jorge Jesus não vai renovar contrato com o Fenerbahçe. Se calhar, ainda sai até antes do fim do contrato, se pintar uma proposta mais interessante. O Fenerbahçe vai perder alguns jogadores de ataque, já reformou o plantel para a próxima temporada. Também tem interesse na contratação do Arthur. Sinceramente, conhecendo um pouco os bastidores do Fenerbahçe, não é um clube disposto a pagar 8, 9, 10 milhões de euros por um jogador. Ou para um clube, o Fenerbahçe tem como histórico recente pagar alto para contratos, para salários, para disponibilizar aquilo que um clube, raramente o Fenerbahçe faz isso. Paga sempre entre 4, 5 milhões de euros por um jogador e depois paga todo o restante, e aí é uma bolada, aí o Palmeiras dificilmente tem como concorrer no salário. Já o Al Rayyan paga para tudo. O Al Rayyan paga para o clube, paga para o jogador. Então, mesmo sendo o Fenerbahçe um clube europeu, apesar de estar na Ásia, mas joga a Liga dos Campeões, joga as competições europeias, o grande candidato, o grande concorrente do Palmeiras é o Al Rayyan e não o Fenerbahçe, porque o Al Rayyan tem condições financeiras de pagar para o jogador e também para o Red Bull Bragantino. A questão é mais, nesse ponto do Al Rayyan, a vontade do Arthur de não ir para um mercado periférico, talvez, nesse momento, PVC. Só uma lembrança que não tem a ver com o futuro do Arthur se for para o Fenerbahçe, porque o Jorge Jesus não estará lá.
mas logo que chegou o Flamengo, teve aquele histórico, aquele jogo Bahia 3, Flamengo 0, uma das primeiras derrotas do Jorge Jesus, em que o destaque do jogo foi o Gilberto, autor de 3 gols, Gilberto hoje no Cruzeiro, mas o Arthur jogou brilhantemente aquela partida. Foi o grande coadjuvante do Gilberto na época. O Arthur estava emprestado ao Bahia pelo Palmeiras. Exatamente, Palmeiras então de olho na situação do Arthur, e a gente imagina que também não vai ser uma situação que vai se arrastar por muito mais tempo, porque lembramos mais uma vez, janela de transferências nacional se encerra agora no começo de abril, então já tem menos de 10 dias, dia 4 de abril, terça-feira que vem, fecha a janela nacional de transferências, então entre segunda e terça-feira no máximo ali o prazo para definir essas situações, não só do Palmeiras, mas de outros clubes das séries A e B que queiram buscar reforços antes das disputas